colocar no canal. Bom, na aula de hoje eu vou colocar o seguinte: menos com menos é igual a mais. Tem que colocar a interrogação aqui. É igual a mais. Por quê? Certo? É mais intuitivo eu dizer o seguinte: se eu tenho uma dívida e se essa minha dívida ela triplica, eu tenho uma dívida de 10 reais. Se ela triplica, colocar assim: estou devendo 10. Se minha dívida triplica, então eu vou dever a partir de agora quanto? 30 reais. Se eu vou dever 30, então é menos 30 reais que eu vou ter como resultado. A gente já falou que quando a gente deve ou perde o valor negativo, tudo que aquele que a gente ganha é positivo, certo? Pronto. É isso, isso aqui é mais intuitivo. Mas se eu tiver dessa forma, se eu tenho, por exemplo, menos 3 vezes menos 5. Isso aqui é menos intuitivo do que quando eu tenho sinais diferentes. Mais com menos ou menos com mais. Certo? Isso aqui não é igual a menos. E eu estou afirmando que menos com menos é igual a mais. Mas por que tem que ser mais? A gente vai ver aqui utilizando as propriedades. Vejam só. Esse aqui eu não sei, por enquanto, né? Vou dizer que eu não sei por enquanto. Mas eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer essa representação aqui. Colocar aqui menos 3 multiplicado pelo o oposto de multiplicado pelo os dois números opostos, 5 e menos 5. Tá? Eu vou pegar, além do menos 5, eu vou pegar o oposto de menos 5. Quem é o oposto de menos 5, pessoal? O oposto de menos 5. Mais 5. Mais 5. Então eu vou fazer o seguinte. Além desse menos 5, eu vou colocar aqui o oposto dele. O oposto dele é mais 5. Ok? Ótimo. E quando eu tenho dois números opostos iguais, o resultado eles se anulam, é zero. Então 5 menos 5 é zero. E todo número multiplicado por zero é 0. zero. Então eu sei que o resultado aqui vai ser zero. Só que eu vou fazer de outra forma, eu vou distribuir. Eu vou usar a propriedade distributiva da multiplicação. Veja só, eu já sei que menos com mais ou mais com menos é menos, não é isso, pessoal? 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5, 15. Aí veja só, fazer o jogo de sinal. Menos com mais, menos. Eu já sei porque a gente já mostrou, certo? Anteriormente. Só que eu não sei o seguinte. Veja só. Eu sei que esse resultado vai ser zero. Por que vai ser zero? Porque a gente já tinha mostrado aqui. Quando eu subtrair 5 menos 5, são números opostos, iguais, o resultado vai ser zero. E todo número multiplicado por zero é zero. Certo? Eu só estou pegando essa expressão aqui e fazendo de outra forma. Eu estou o quê? Distribuindo. Distribuir o menos 3 por mais 5. E agora eu vou distribuir o menos 3 por menos 5. Então eu vou colocar aqui. Veja só. Aí eu vou perguntar para vocês. 3 vezes 5 é 15. Isso aqui eu sei. E menos com menos? Aí eu pergunto. Se eu colocar menos aqui, o resultado vai ser zero? Aí vai... Vai. Eu vou exigir a regra da adição e subtração. Vejam só. Sinais iguais
Eu somo ou subtraio? Sinais iguais, eu somo ou subtraio? Soma. Eita, meu Deus, que eu já expliquei isso e vocês deveriam estar sabendo. Eu estou devendo 15 reais. Adquiro outra dívida de 15 reais. Eu vou ficar devendo o quê? Estou devendo 15. Adquiro outra dívida de 15. Quanto eu vou ficar devendo? Escreveram? Isso é Richard. Richard, né? Oh, meu Deus. Se é... Você colocou menos 30, mas a gente já viu que o resultado seria zero. Então, esse sinal aqui não pode ser menos. Porque se for menos, o resultado vai ser menos 30 e não zero. A gente já viu que o resultado é zero. De onde a gente viu que o resultado é zero? Aqui, ó. 5 menos 5 sinais, vejam só. Números opostos iguais se anulam. E todo número múltiplo, então isso aqui vai ser zero. Vai ser zero. E todo número multiplicado por zero é zero. Eu estou aplicando apenas as propriedades da multiplicação. O elemento nulo, primeiramente a propriedade dos números opostos, né? Quando eu tenho dois números iguais e opostos, eles se cancelam, se anulam. E depois a propriedade do elemento nulo, todo número multiplicado por zero é zero. Aí o que eu fiz aqui? Eu distribuí outra propriedade da multiplicação, distributiva, tá? Eu fiz menos 3 vezes mais 5. Como a gente já viu a regra sinais diferentes é negativo, então a gente já sabia que ia dar menos 15. O que a gente não sabe é, ao multiplicar menos 3 vezes menos 5, aí isso aí a gente não sabe, certo? A gente sabe que esse 3 vezes 5 é 15, só que o sinal a gente não sabe. Aí o que eu fiz? Não, vou colocar o sinal negativo aqui. Já que todo mundo é negativo, vou colocar um negativo. Mas só que quando eu coloquei o menos 15, a gente não encontrou o resultado zero. A gente encontrou o resultado menos 30. Então, obrigatoriamente, menos com menos tem que ser o quê? Obrigatoriamente o sinal aqui tem que ser o quê? Positivo ou negativo? Para que o resultado continue sendo zero. Pessoal, obrigatoriamente o sinal tem que ser o quê? Aqui quando eu faço menos 3 vezes menos 5, menos 3 vezes menos 5. O resultado é mais 15 ou menos 15? Menos. Se eu colocar menos, a gente já viu qual será o resultado, não já viu? Sinais iguais não dá menos, não somam, não é? A gente já viu, eu acabei de colocar. Eu até fiz assim, será que é menos? Vamos ver se é menos, se o resultado é menos. Se o sinal vai ser menos. E a gente viu, mostrei aqui que não. O resultado não vai ser zero dessa conta aqui, ó. Essa conta aqui, o resultado é zero. Essa conta... Vocês entenderam por que dá zero aqui? Nessa conta? Entenderam? Eu preciso da colaboração de vocês. Sim ou não? Por favor. Sim. Entenderam, né? Por que saiu zero? Aí só que eu fiz de outra forma. Eu apliquei a propriedade distributiva da multiplicação. Ou seja, eu tenho uma multiplicação fora e dentro do parêntese eu tenho uma adição ou uma subtração.
ok? Aí eu distribuí. Menos 3 vezes mais 5 deu menos 15. Por que menos 15? Porque menos com mais a gente já viu é menos. O que a gente não sabia era o seguinte: sinais iguais, ou seja, menos com menos. Quando eu tenho uma multiplicação onde eu tenho sinais iguais, aí o que a gente vai fazer? Bom, multiplicar a gente multiplica. A gente sabe, 3 vezes 5, 15. Só que o sinal vai ser negativo ou positivo? Eu fiz o seguinte, eu coloquei o sinal negativo para ver o que ia dar. E a gente viu o que deu. Ou seja, se fosse negativo, tá? Menos com menos fosse negativo, o que ia acontecer? Ó, se o resultado da conta é zero, então esse resultado aqui também teria que ser zero. Só que a gente viu que não, tá? Quando eu tenho sinais iguais na... Olha, veja só. Eu tenho uma multiplicação aqui, pessoal. Eu tenho uma multiplicação? Não, eu não tenho uma multiplicação, então mudou a regra. A regra na adição e subtração é uma, a regra na multiplicação e divisão é outra, tá? Como é a regra na adição e subtração? Como é a regra na adição e subtração? Como é? A regra? Somo na adição e subtração. Quais são as regras? Vou dizer aqui, mas não sei se tá certo não, viu? Não tem problema não, a gente corrige aqui. Sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior número. Correto, corretamente. E sinais iguais, soma e repita o sinal. Muito bem, Jennifer, muito bem. Corretíssima. Sinais iguais aqui, eu vou somar. Só que, veja só, essa conta aqui, eu fiz diferente aqui, deu zero, né? Quando eu distribuir, deu menos 30? Está correto isso aqui? Não, Então, esse sinal aqui deve ser negativo? não. Tem que ser o quê? Tem que ser positivo. Positivo. Por isso que menos com menos é mais na regra da multiplicação e divisão. Aí sim, certo? Quando eu multiplico menos 3 vezes menos 5, o resultado tem que ser mais 15. Por que tem que ser mais 15? Olha só, porque a gente já resolveu essa expressão aqui, o resultado deu zero. E a única forma para que esse resultado seja zero é quando eu colocar na multiplicação 3 vezes 5, o menos com menos, mais. Tá? Certo? Repetindo. A única forma que faz com que esse resultado, essa expressão dê zero, é se eu colocar, ao multiplicar 3 vezes 5, tá? Menos 3 vezes menos 5, o mais 15. Aí sim. Sinais diferentes, diminuo, coloco o sinal do maior. 15 menos 15, zero. Então, obrigatoriamente, sai dessa expressão aqui o porquê que menos com menos é mais, tá? Não pode fugir de outro, certo? De outra regra. Porque se fugir, a gente já viu. Se for menos, se o resultado aqui for menos, tá? Se o sinal aqui for menos, a gente percebe que o resultado sai diferente. O resultado sai menos 30. E a gente já viu que não é menos 30, é zero, tá? Então, por isso que tem que ser positivo.
Entenderam? Aqui é um pouquinho complexo, Sim. aqui é um pouquinho complexo, mas é interessante saber da onde vem a regra, certo? E a gente percebeu que a regra vem dessas expressões aqui. A gente aplica algumas propriedades da multiplicação e a partir dessas propriedades a gente percebe que não, obrigatoriamente menos com mais tem que ser menos. Obrigatoriamente menos com menos tem que ser mais. Porque se não for, foge da regra das propriedades já existentes, tá? E as propriedades elas estão aí na multiplicação para provar algumas coisas, certo? E serviu para provar a regra dos sinais, tá? Então, obrigatoriamente, veja só a forma que eu digo, certo? Veja só a forma que eu digo. Sinais iguais, o que é que eu faço? Uma repita o sinal. Sinais diferentes, Subtrai e coloca os sinais do maior número. agora olha só a forma que eu vou dizer agora. Menos com menos? Mais. Mais. Mais com menos. Tururu. Menos, certo? Então, é aí que vai ser diferenciado as regras. Quando eu digo sinais iguais, eu estou me referindo à adição e subtração, ou sinais diferentes. Adição e subtração. Agora, quando eu digo simplesmente o seguinte, mais com menos, opa, isso aí já mudou a regra. Já mudou a forma de perguntar. Então, já mudou a regra. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Essa regra vale também para divisão? Vale também para divisão, pessoal. Ok? Vale também para divisão.